Bom dia a todos. Então vamos continuar as nossas aulas. Na última aula nós estamos estudando forças de resistência. Nas duas últimas aulas falamos de atrito. O atrito estático, que é quando o corpo está parado, e o atrito dinâmico. Então hoje, dando continuidade a esses conteúdos, nós vamos falar de força de resistência do ar, também conhecido como força de arrasto. Isso está lá no capítulo 6 de vocês. E os exercícios são aqueles complementares da última aula, também no livro de vocês, os exercícios de 17 ao 26. Bom, então vamos falar de resistência do ar. Vocês estão lembrados que até há pouco, quando nós estudamos queda livre, lá na cinemática, a gente cuidava de falar, despreze as resistências do ar. Por quê? Porque a resistência do ar, ela é uma força e muito grande e variável. Difícil até de ser tratado no nível do ensino médio. Então, por isso que lá, em cinemática, a gente desprezava a resistência do ar para entender os movimentos. Agora nós vamos estudar um pouquinho para entender um pouco sobre essa força de arrasto, que na verdade é uma força, que encontra-se em todos os fluidos, sejam nos líquidos e nos gases, tá certo? Então nós vamos falar um pouquinho de força de resistência do ar. Os livros, eles variam um pouquinho da maneira que tratam essa força de resistência. Mas de uma maneira geral, e adotando o nosso livro, que é o que vocês vão estudar principalmente, a força de resistência do ar, também chamada de força de arrasto, é dada pelo produto de uma constante K vezes A vezes V ao quadrado. Onde? Quem é esse K aqui? Esse K é uma constante que depende da forma do objeto. Esse A, o que é esse A? Esse A é a área do objeto que esteja perpendicular ao movimento, perpendicular à velocidade. E V é a própria velocidade, tá certo? Isso aqui, via de regra, não precisa se decorar. Normalmente, quando vocês forem cobrados em vestibulares e em exercícios, essa relação eles vão dar para vocês, até porque eu já disse, às vezes eles juntam essas duas variáveis e chamam isso aqui de C. C vezes V ao quadrado. Às vezes, para pequenas velocidades, considera-se que a força de arrasto é proporcional a V e não V ao quadrado. Então, devido a essa grande diversidade, que para um determinado exercício se explica o que se espera da força de arrasto para aquela determinada situação. Tá certo? Bom, e essa força de resistência do ar, ela está presente no nosso dia? Bom, sim, ela está presente, afinal de contas, nós estamos no planeta Terra, tem a atmosfera, certo? Que é ar, então nós estamos envoltos em ar, e esse ar oferece uma resistência. Toda vez que fala resistência, ele se opõe ao movimento, tá certo? Bom, todo mundo já deve ter andado de carro, na autoestrada, um dia gostoso, tá lá andando a velocidade, você coloca a mão para fora, com cuidado, não deve ser feito isso, mas acaba que a gente acaba fazendo, Coloca a mão um pouquinho para fora do carro. Quando você coloca a mão assim, vai lá, tranquilo, A hora que você vira a mão, você sente uma força maior. Vamos pensar como cientista. Ora, o que mudou dessa situação para essa? É a minha própria mão, a velocidade, vamos dizer que não mudou naquele momento. O que variou? Que você sentiu aqui uma pequena força e aqui uma grande força? A área de contato, tá certo? Essa área que mudou. Então, quanto maior a área, como a gente está vendo aqui, maior será a força de arrasto. E como a gente pode ver aqui também, quanto maior a velocidade, maior a força de arrasto. Também simples de verificar. Se eu estou andando devagarzinho na cidade, coloco a mão assim, pequena força, assim também. Agora a velocidade vai aumentando, eu vejo que essa força de arrasto, força de resistência, aumenta muito mais, tá certo? Um exemplo clássico que a gente pode fazer é isso aqui, dá uma olhada aqui. Olha, a área desse cara aqui é pequena e a área desse aqui é um pouco maior. Se eu soltar esses dois aqui, ora, o que vai acontecer? É queda livre? Não, agora não é queda livre, A gente sabe que não é porque tem resistência do ar. Ora, o que acontece? Viram que a borracha chegou antes, porque a resistência da borracha é muito menor, pois a sua área é muito menor, tá certo? Então, de novo aqui, vamos ver, cai junto? Não cai junto, a borracha cai primeiro. Ora, professor, mas se eu reduzir a área desse cara aqui? Vamos reduzir a área dele? Vamos reduzir a área desse cara aqui. Então agora, o que mudou? Mudou a massa? Não mudou nada, mudou a área. Então vamos ver o que acontece agora?
soltando os dois aqui ao mesmo tempo? Notem que eles caem praticamente juntos, porque tem aproximadamente a mesma área, logo a força de arrasto é a mesma. Só para a gente verificar que isso realmente é o que acontece no nosso dia a dia aqui, tá certo? Exemplos clássicos: a corrida de Fórmula 1, né? A tecnologia dos carros. A ideia é sempre diminuir o mínimo possível do arrasto, o mínimo possível de resistência. Para quê? Para que tenha uma performance melhor, para que o consumo seja melhor, tá certo? Seja menor. Então isso é muito bom, estudar para se diminuir arrasto, tá ok? E outra coisa importante que cai sempre em questões e é legal da gente entender é como funciona o salto de um paraquedista. Salto de um paraquedista, né? Como que funciona isso aí fisicamente? Ora, todo mundo já viu o salto de paraquedista, tá certo? Para quem não tem medo de altura, para quem se arrisca, né? Está lá em grandes alturas e se joga e fica sob a sua ação da força gravitacional. Vamos identificar alguns passos que ocorrem e entender fisicamente o que está acontecendo com esse paraquedista, tá ok? Então vamos lá. Primeira situação: logo no momento que o paraquedista abandona a aeronave, tá certo? Bom, vamos pensar aqui, esse paraquedista, o desenho não está muito bom, mas é um paraquedista, tá ok? Paraquedas fechado, ele saltou. Quando ele saltou, qual a força que atua sobre ele? Somente a força-peso, tá ok? No momento, somente a força-peso. Por que ainda não tem força de arrasto? Porque no momento que ele saltou, a velocidade horizontal dele é zero. Se esse cara é zero, a força de arrasto é zero. Então, nesse momento, a resultante é igual ao peso. O peso puxa ele para baixo, já sabemos, força resultante igual a massa vezes aceleração. Olha como é que eu estou esperto. Massa vezes aceleração vai aumentar a velocidade e esse cara vai ganhando velocidade. Chega no segundo ponto. Quando ele ganha velocidade, tem força de arrasto. Mas no segundo ponto que eu coloquei aqui pra gente, a força de arrasto ainda é pequena. Isso é tudo muito rápido, tá? Então, quem é a força resultante? É o peso que é maior, menos a força de arrasto. Então, tem uma resultante ainda para baixo, o movimento para baixo. Se a resultante está para baixo, tem uma aceleração para baixo. Tem aceleração, a velocidade continua aumentando. Se a velocidade aumenta, quem que aumenta também? A força de arrasto. E ela aumenta até que ponto? Até um determinado ponto aqui, onde a força de arrasto será igual ao peso. Quando a força de arrasto é igual ao peso, são essas duas forças que eu tenho, mesma direção, sentidos contrários, quanto que dá a força resultante? Zero. Se a força resultante é zero, significa que eu não tenho aceleração. A partir dali eu atingi a velocidade limite. Chamei de velocidade limite 1, que é aproximadamente, isso é variável, tá gente? Aproximadamente 200 km por hora. Se for um salto bem alto, tudo direitinho, esse cara chega a 200 km por hora. A partir dali, mantém-se essa velocidade limite. Lembram-se lá em queda livre? Não tinha velocidade limite, em queda livre ia aumentando o tempo todo, porque não tinha essa força de arrasto aqui, tá certo? Agora não, agora tem a força de arrasto, então atingiu a velocidade limite, 200 km por hora. Tá lá tranquilo, agora já sossegado, andando 200 km, viajando a 200 km por hora, olhando tudo muito rápido, mas como as distâncias são grandes, está tranquilo. Chegou o momento de abrir o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, ó, continua aqui, abriu o paraquedas. Gente, o que muda dessa situação para essa, olhando força de arrasto aqui? Quem é que muda? A área, tá certo? Dá uma olhada, a área do paraquedas é muito maior do que a área do indivíduo. Quando ele abriu o paraquedas, o que aconteceu? A força de arrasto ficou muito maior do que a força peso. Então, quem é a minha força resultante nesse momento da abertura do paraquedas? Força resultante é a força de arrasto que é maior, menos a força peso. Então, vou ter uma resultante para cima, movimento para baixo, resultante para cima significa aceleração para cima. Se a aceleração está para cima e a velocidade para baixo, movimento retardado, já aprendemos isso. Se o movimento é retardado, ele vai diminuir a velocidade, diminuir. Mas quando ele diminui a velocidade, o que acontece? Diminui a força de arrasto. E diminui até que ponto? Diminui de novo, até o ponto em que eu tenho uma força de arrasto igual ao peso. Então aqui a minha força resultante de novo passa a ser zero, tá certo? De novo atingiu a velocidade limite, eu chamei velocidade limite 2, a 1 era aqui. Isso aqui vai acontecer mais ou menos quando? Mais ou menos 20 km por hora, variável, né? Então aqui agora sim ele está sossegado, 20 km por hora, paraquedas aberto, nada mais vai dar errado, fica sossegado até atingir o solo.
Alguém vai perguntar, professor, mas 20 km por hora não é uma velocidade grande para bater e tocar o solo? Mas se vocês prestarem atenção, só de curiosidade, quando o paraquedista está chegando ao solo, ele se ajeita, ele não cai assim, ele se ajeita, conduz o paraquedas de maneira que ele vá adiante. Então ele joga a velocidade para frente para diminuir o impacto sobre os seus joelhos. Tá certo? Gente, então era isso que eu precisava falar sobre velocidade de arrasto para vocês, tá certo? Estudem, vejam, revejam quanto for necessário e não esqueçam de fazer os exercícios e em caso de dúvida, eu, professor Alessandro e professor Ronaldo, estamos lá à disposição de vocês. Um bom dia e até a próxima!